Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Vamos iniciar falando sobre as atividades da aula passada. Ficou algumas atividades para nós resolvermos e o professor vai fazer a correção no dia de hoje. Então, é importante, pessoal, vocês acompanhem essa correção, que vocês façam essa correção. Entendeu? Muita apostila sem o primeiro bimestre em branco. E as atividades muitas vezes foram corrigidas. Tenha atenção nisso daí, viu? Vamos lá. Existem importantes semelhanças entre células vegetais e células animais. Em relação a vários processos metabólicos e nos organoides. No entanto, várias características são peculiares, ou seja, são somente ou da célula vegetal ou da célula animal. Não existe na outra. Cite duas dessas características existentes da célula vegetal. Primeiro, a presença da parede celular constituída. Ou seja, primeira coisa que nós podemos destacar de uma dessas peculiaridades que tem uma célula e não apresenta na outra é a presença. Um momento aí. Vamos lá. Presença da parede celular. Constituída. Presença da parede celular. Sabemos que parede celular só vai termos em células vegetais. Uhum. E a outra questão que nós também temos são celuloses. Entendeu? Também nós temos celulose e plasmodesma. Ok? Uma das características, citamos algumas, entendeu? Vai ter outras características também existentes na célula vegetal que não temos na célula animal. Mas uma das características que nós podemos, que é bem destacado na apostila de vocês, que nós temos lá, o plasmodesma, entendeu? A parede celular e também a celulose. Beleza? Então, bora colocar lá. Principalmente tá. Na atividade número. Todos conseguiram fazer a correção lá certinho? Volta, sim. Matou, meu Deus. Ah? Dá uma voltadinha rapidão. Belezinha? Posso ir para frente? Aqui pode. Pode. Posso, né? A palma da brasa. Bora lá. A atividade número 2, ele pede bem lá o seguinte. Parede celular, envoltório extracelular, presente em todos os vegetais e também em fungos e alguns grupos de bactérias. Sua composição é bastante distinta entre esses grupos e pode apresentar várias variações menos extensas em diferentes espécies do mesmo reino biológico. Essa estrutura limita alterações na forma de organismo em razão de seu caráter semirrígido. Sobre a parede celular, é incorreto afirmar. Qual alternativa vocês marcaram aí? Eu marquei a E. A E? Por que você marcou aí?
Porque aqui diz assim, existem pontes citoplasmáticas ao longo da superfície da parede, conhecidas como nucleossomos. Só que lá na apostila ali que era outro nome. Aí, Qual o como eu fiquei nome? na Você dúvida, eu lembra? marquei aí. Qual o nome? Você lembra? Não. É Peraí que eu vou voltar lá que eu plasmodesmos. marquei. Está exatamente correto. A única diferença é que não é conhecido como nucleossomos, e sim como plasmodesmos. Ah, tá. Vou anotar aqui. Ok? É até bom a pessoa Ok. anotar o nome correto aí, que não é nucleossomos, e sim plasmodesmos. Então, a alternativa é a alternativa E. Muito bem. Todos aí? Aqui sim. Continuando. Com relação à membrana plasmática, responda às questões. Só um minuto. Só um minuto? Opa, tranquilo. Não, tava respondendo minha mãe aqui, professor. Pode continuar. Ah, tá. Então tá. Em que tipo de célula ela se encontra? Quais são os tipos de célula que nós encontramos? Entendeu? A membrana plasmática. Sabe me dizerem? Tipo de célula? Todas as células. Ou seja, Acertei. todos os tipos. Vamos lá. Qual a sua composição química? Lembra o que ela é composto, a célula? Lembra? Ela é composta principalmente de quê? Por que ela chama lipoproteica? De lipídios e proteínas. Lipídios e Proteínas. proteínas. Muito bem. Lipídios e proteínas. Por isso o nome lipoproteica. Por isso o nome. Porque ela é formada de lipídios e proteínas. Entendeu? Então, aí nós temos o nome de células, elas são lipoproteicas. Vamos continuar lá. Cara, esse bagulho é Qual que é muito a complicado. função? Quais são as suas funções da membrana? Vamos lembrar? Qual que é? Primeira função, o que eu tenho? Qual que Eu é que você coloquei acha? assim, Qual que é a função do muro na tua casa? proteger. Proteger. Então, proteger é uma das funções, certo? Uhum. Proteger a célula é uma das funções. Proteger a célula. O que mais? O que o muro de sua casa dá para você fazer o quê? Controlar o quê? Hã? Dá para você controlar o quê, o muro de sua casa? A entrada e saída de gente. A entrada e a saída, muito bem. A saída de substâncias, aqui no caso não é gente, né? No caso, eu estou falando de substâncias. Substâncias. Pronto. É difícil compreender essa função dela, entendeu? Não. Não é difícil, né? Eu achei difícil tudo. Hã? Eu achei difícil em tudo. Tudo. O contexto inteiro você acha difícil? É, o contexto inteiro. Esse Ah, histologia é o que eu mais gosto. você vai compreendendo bem. Pessoal, nós temos aí uma amostra da função celular. Nós temos a letra A e a B e a C, que nós temos que identificar o que é cada um deles. Está relacionado a microvelocidades, a desmossomos, a interdigestões. Primeiro, letra A, o que vocês acham que é? Microvelocidades. E o que é microvelocidades?
que é microvilosidades? Ele é para absorver as substâncias. Ele aumenta, ele serve para aumentar a superfície É. de absorção dos alimentos. Muito Alimentos. bem. Então, vamos lá. Então, nós temos a letra A. Entendeu? Nós vamos colocar que ele é microvilosidades. Qual que é a função da microvilosidade? Servem para aumentar a superfície de absorção dos alimentos. Ok? Nenhuma dúvida? Então, nós temos Não. essa letra B, que parece uns cabelinhos aí, né? De que nós estamos falando? Eu coloquei cílios. Não, você colocou o Eu quê? coloquei cílios. Sírios? É. Os Mas não sei se tá desmossomos. Os Ah, desmossomos. tá. Beleza? Beleza, Vamos lá. entendi. Tranquilo, tranquilo. Os desmossomos. Qual que é a função dos desmossomos? Ele promove o quê? Promover o quê? Manter maior adesão. Adesão. Então, ele promove adesão entre o quê? As células. As células adjacentes. Ok? Ele promove maior adesão entre as células adjacentes. E, por último, essa letra C, entendeu? O que seria ela? Interdigitações. Um momento que eu só vou assinar aqui um documento e já volto. Com licença. Só um momento. Sim. Eu vou deixar uma musiquinha para acalmar você aí. Quando eu volto já, tá bom? Chegou alguém aqui na escola, tem que atender. Um minuto só. Tá. Eu sou o único que não tá Gente, por que entendendo vocês esse não respondem bagulho. nada? Eu fico com vergonha de deixar ele sozinho. E vou respondendo. E ninguém responde. É porque eu tô ouvindo Billy Jeans aqui. Aham, tá bom. É porque você não fez. Ai, que susto. Olha a música. Eu voltei. Voltei. Ok? Então, por último, essa letra C aqui, o que seria essa letra C? Vamos olhar lá na... Interdigitações. Hã? Lá na página Interdigitações. 12, tem lá, interdigitações. Sonhos. Muito bem. Então, seria letra C, interdigitações. Qual que é a função da interdigitações? Promove o quê? A adesão também. Promover e maior Adesão.
maior adesão. Entre quem? Entre o quê? As Membranas. células. Células também? Ah, tá. Células. Aqui. Células adjacentes. Alguma dúvida? Nenhuma. Vamos lá. Primeiro, as estruturas apontadas pelas setas na figura abaixo representam uma formação. O que nós estamos tendo aí? O que nós estamos tendo aí? Uma formação importante. O que é? O que é? É importante para manter o quê? É importante para manter a aderência entre uma célula e outra. Acertou. Letra D. D. E por último, qual que é a alternativa? Tem uma alternativa só incorreta aí. Qual que está incorreta? Eu coloquei a 4. A 4 está incorreta? Uai, mas não é verdadeira? Não, aqui ó, você vai ver a soma. E são várias verdadeiras. A 1 é verdadeira, como você colocou. A 2 é verdadeira, então tem que fazer a soma. A 1, a 2 e a 4 é verdadeira. A Sim. soma total dá quantos? Entendi. A soma total dá 7. Beleza? Sim. Pessoal, então no dia de hoje, nós vamos iniciar falando sobre parede celular. Vou falar para vocês sobre parede celular. Depois eu gostaria que vocês fizessem a leitura. Eu vou falar no todo, entendeu? Para tudo sobre parede celular, eu gostaria que vocês fizessem a leitura e que vocês partissem depois para as questões, perguntassem. Eu vou falar aqui em torno de uns 15 minutos, 20 minutos. Aí vocês anotem qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Me interrompam, peçam para uma explicação melhor, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, vamos lá. Hoje, como falei, que nós iremos falar sobre um pouco mais sobre a membrana plasmática. Iremos focar, agora nesse momento, no transporte através da membrana, transporte esse de substâncias que tem que entrar na célula ou substâncias que devem sair da célula. Antes de eu iniciar falando de osmose, de difusão, de bomba de potássio, eu gostaria de deixar algumas coisas bem evidentes para vocês. O primeiro, você tem que entender que o que é solução. Solução é quando unimos duas estruturas, ou seja, solvente soluto. Solvente soluto. Solvente universal, lógico que a gente lembra sempre da água, né? Soluto, eu tenho vários solutos. Mas nesse caso que nós estamos falando de célula, soluto é potássio, soluto é sódio, soluto é glicose. Alguns exemplos. E solvente, a água, um solvente universal. Quando vai cair em vestibular, você vai falar sobre esse soluto, água. Então, nós não podemos esquecer que o solvente mais conhecido e mais utilizado em vestibular, de longe, é a água. E os solutos, sódio,
potássio, glicose. Quando eu penso em uma célula, eu sei que ela tem citoplasma e que lá, devo lembrar que lá tem inúmeras substâncias dissolvidas. Lá tem sódio, lá tem potássio, lá tem glicose, ou seja, diversas coisas, tanto dentro como fora da célula. Fora da célula, eu tenho um meio aquoso, que eu chamo de meio intersticial. Fora da célula, eu tenho um meio aquoso, deixa eu ver se eu encontro para vocês verem bem. Que eu estou falando aqui, ó, concentração, soluto, solvente. Estão vendo aqui o textinho aqui, né? Entendeu? Estou falando de uma maneira mais branda, não seguindo leitura, mas tentando explicar para vocês. Aqui é como se fosse dentro de uma célula, que tem um meio com maior concentração, meio com menor concentração. Entendeu? Deixa eu só dar uma explanada aqui para vocês verem tudo que nós vamos falar. Aqui é a entrada do meio com maior concentração para o menor com concentração. Aqui é a membrana celular, um exemplo de membrana celular, onde o meio com maior concentração envia para o menor concentração e vice-versa. Que nós vamos trabalhar. Então, só um momento aqui. Esse meio aqui que eu quero dizer para vocês. Ó. Eu tenho um meio intracelular, que é dentro da célula, e tenho um meio extracelular, que é fora da célula. Esse meio, existem inúmeras substâncias dissolvidas. Ou seja, eu estou em soluções dentro e fora da célula. Tem inúmeras substâncias dentro e fora da célula. O fato é que, na natureza, existe uma tendência que é igualar as concentrações de fora com dentro da célula. Igualar as concentrações de água, igualar as concentrações de sódio, igualar as concentrações de potássio. Estão compreendendo? Sim. Se há uma grande concentração de íons de sódio no meio extracelular, que é fora da célula, a tendência da natureza é colocar esses íons de sódio para que iguale essa concentração para o meio intracelular. Para que iguale a concentração entre o meio extracelular e intracelular. Um não pode ter maior do que o outro. Mas, em alguns casos, esses íons, ou qualquer outro soluto, eles não entram devido à membrana. Está vendo aqui a membrana? Eles não entram devido à membrana não ser permeável a ele. Às vezes, pode ocorrer que a água, ao sair da célula, ela tem que sair da célula para tentar dissolver essas substâncias que está fora, no meio extracelular.
e muito concentrada. Quando ela apresenta muito concentrada, às vezes eu tenho que liberar a água para dissolver. Aí vamos ter um tipo de transporte chamado de osmose. Vocês vão ver bem aqui, ó. Osmose. Vou ter que liberar a água para ir para o outro meio para dissolver essas substâncias. Melhor explicar no desenho aqui. A célula aqui é dentro da célula, o meio intercelular é dentro da célula. Vai ter que liberar a água para dissolver as substâncias daqui. Chamamos de osmose. Nós temos dois meios. Nós temos meios. Vamos entender uma figurinha aqui. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas nós vamos entender aqui. Tá vendo aqui esse nomezinho aqui embaixo? Aqui, ó, tem pouca concentração de água fora da célula e muito dentro da célula. Olha a célula, o jeito que tem inchada aqui. Pouca fora, líquido, muito dentro. Pouco, aqui tá igual. E aqui muito fora e pouco dentro. Esse nome hipertônico, hipertônica, uma solução hipertônica é uma solução que está muito concentrada, ou seja, ela tem muito soluto. No exemplo que nós falamos no exemplo anterior, de um meio extracelular. Então, ela tem muito soluto fora da célula, uma grande quantidade de sódio, um meio com a solução bem concentrada. Então, a solução hipertônica tem muito fora da célula. Agora nós vamos para essa solução aqui, ó. Muito hipotônica ou hipotônica. Hipotônica significa que ela está pouco concentrada. Ou seja, tem pouco soluto. Esse termo geralmente faz referente ao soluto e não ao solvente. Então, ela está até falando, está inchada. Fora eu tenho pouco soluto, está tudo dentro. E aí nós temos a isotônica, que está normal, ó. Eu até falo, normal. Está com meio equilibrado. Sempre temos que lembrar que a tendência da natureza é o quê? Falei mais um pouquinho antes, o que é a tendência da natureza? Igualar as concentrações. A tendência da natureza é igualar as concentrações. Isotônica é igualada. Hipertônica, muito fora, pouco dentro. Muito hipotônica ou hipotônica, muito dentro, pouco fora. Agora, tem dois tipos de transporte. Transporte passivo. Passivo. O que você encontra tendo por passivo? Aqui fala uma coisinha aqui, ó. Difusão facilitada. Difusão simples. O que vocês entendem por passivo? Outra palavrinha que nós temos que marcar aqui, ó. Sem gasto de energia. Ou seja, são aqueles transportes que é do meio... Lembra que nós estamos falando de substâncias que estão fora da célula para entrar dentro da célula e substâncias que estão dentro da célula para sair da célula. Lembra que nós estamos falando. Então, transportes passivos são aqueles que respeitam a tendência que estávamos falando um pouco atrás. Ou seja, obedece à natureza. Por isso que chamamos ele de passivo. Pois ele acontece sem gasto de quê? Energia.
de forma facilitada. Não tem gasto de energia. E no transporte passivo, nós temos dois tipos de difusão. Aqui, ó, nós falamos aqui, ó. Difusão simples. É um processo que ocorre da região em que as partículas estão mais concentradas. As partículas estão mais concentradas. Vamos levantar aqui para o desenho. Aqui, ó, daqui bem belezinho para ver, ó. Está falando de mesma coisa, ó. Hipertônica, hipotônica. Hipertônica está bem concentrada e outra está pouco concentrada. Mas aqui, no transporte passivo, ocorre de um local que está bem concentrado para o outro que está pouco concentrado. Mas isso ocorre sem gasto de energia. A difusão simples é um processo que ocorre da região em que as partículas estão mais concentradas para a região em que sua concentração é menor, até que seja atingido o número de equilíbrio na concentração. Equilíbrio na concentração. E difusão facilitada e osmose. Difusão facilitada ocorre o mesmo processo que ocorre na difusão simples. Só que existe o auxílio de proteínas. Essas proteínas atuam como carregadores de substâncias. Elas capturam as moléculas e facilitam sua entrada na célula. Então, elas vão capturar as moléculas e facilitar a entrada delas na célula. E, por último, a osmose. O que é osmose? Osmose é o processo. Aí, osmose. Vai falando de cada um e vai falar da osmose. O processo em que a água move-se sem gasto de energia. Você observa bem que eu estou falando a palavra sem gasto de energia. Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, através de uma membrana seletivamente permeável. Ok? Para nós, antes de nós vermos uns videozinhos explicando belezinha sobre isso daí, já vou fechar logo, falando de pouco de tudo. Eu vou falar do transporte do processo ativo, do transporte ativo. Bomba de potássio, de sódio e potássio. Sempre quando falar em transporte ativo, vamos lembrar de bomba de sódio e potássio. A bomba de potássio e sódio é um tipo de transporte que ocorre em todas as células do corpo. O processo ocorre devido às diferenças de concentrações de íons de sódio e potássio dentro e fora da célula. Só que aqui existe gasto de energia. Esse ATP que nós temos aqui é energia. Onde vejo que tem ATP, existe gasto de energia. Nesse processo, existe gasto de energia. Lembra que nós estávamos falando agora sem gasto de energia. Agora nós estamos falando de gasto de energia. Ok? E nós temos aqui transporte de partículas maiores, chamamos de processo mediados por vesículas. Nós vamos falar de fagocitose. O que é fagocitose e pinocitose, que são processos endocíticos.
devido à membrana plasmática, irá se modificar. Por que endocítio? Porque a membrana plasmática se modifica toda para conseguir colocar uma substância para dentro da célula. E com isso ela vai acabar formando uma vesícula. Por isso que nós chamamos de processos mediados por vesícula. Processo mediado, então ela vai formar uma vesícula. O que seria vesícula? Vesícula nada mais que uma bolha d'água assim que ela ia formar. O que seria fagocitose? Fagocitose nada mais é que a ingestão de partículas sólidas. Pinocitose, ingestão de partículas líquidas. Aí ele vem aqui falando em endocitose. Além desse processo endocíticos, tem processos exocíticos também, ou seja, processos que colocam essas moléculas para fora, como a plasmocitose. Plasmocitose é o processo que vai colocar as moléculas para fora. E por último, vamos falar da exocitose, que libera a liberação de substâncias para o meio extracelular, para fora da célula. Agora eu vou passar alguma coisa para vocês compreenderem melhor sobre isso. Vamos lembrar do processo de transporte. Ó, eu vai falar difusão simples. Meio hipertônico, meio hipotônico. O que está acontecendo aqui? Esse meio tem mais concentração, esse meio tem menos concentração. O que vai acontecer? Percebe-se que igualou as concentrações, passando aquela do meio com maior concentração para o meio com menor concentração, transformando as duas células, os meios em isotônicos, ou seja, com a mesma concentração. E como nós vimos, movimento espontâneo sem gasto de energia. Isso é muito importante a gente frisar. Outro exemplo, só que aqui eu tenho uma molécula aqui, entendeu? Mas eu vou passar do meio onde tem maior concentração para o meio com menor concentração. Tá. Então, nós vimos aqui que há um equilíbrio passando do meio com maior concentração para o que tem menor concentração, mas eu tive o que aqui? Ela foi acelerada. Entendeu? Esse processo ele foi acelerado. Entendeu? Mas lembrando que ainda continuando, principalmente ocorre aqui no quê? No transporte de glicose e aminoácidos, sem gasto de energia. Lembrando que eles estamos trabalhando sem gasto de energia.
aqui vamos entender osmose. Eu tenho aqui uma grande concentração de sódio, de potássio, vou liberar líquido, o H2O, para o meio onde estou com grande concentração, para fazer o quê? Para ele agir como solvente aqui, levando ao equilíbrio. Entendeu? Também ocorre sem gasto de energia. Então, nós temos os movimentos naturais espontâneos sem gasto de energia. Quais são eles? Difusão simples, difusão facilitada e movimento dissolvente, que será alterando a osmose. Agora, transporte ativo. Esse ocorre gasto de energia. Então, aqui nós temos um meio que nós ficamos com o meio hipotônico para hipertônico, houve o desequilíbrio, mas tudo isso aconteceu com gasto de energia. Então, eu tive movimento dissoluto do meio hipertônico para o meio hipertônico, tivemos gasto de energia e aumentou o desequilíbrio entre os dois meios. Aqui eu tenho molécula de sódio e molécula de potássio, representado sódio pelo azulzinho e o potássio pelo verde. E o ATP é a minha energia, a energia que eu vou gastar. Para fazer esse equilíbrio entre os meios com concentração de sódio e potássio, eu vou gastar energia em forma de ATP. Isso é uma chamada bomba de potássio e sódio. Então, vou ter o quê? O movimento dissoluto do meio hipotônico para o meio hipertônico. Vou ter gasto de energia e vou aumentar o desequilíbrio entre os dois meios. Então, simplificando, o transporte passivo, movimento natural espontâneo, sem gasto de energia, passivo. Que tipo que nós tivemos? Que tipo de movimento que nós temos lá? Movimento dissoluto em difusão simples e difusão facilitada. E nós temos movimento de solvente, lembra? Soluto, líquido, dissolvente através de osmose. Lembra do soluto aqui que vai dissolver o outro. Transporte ativo, nós temos movimento dissoluto com gasto de energia, ATP, exemplo, bomba de sódio e de potássio, dois elementos aqui. É bom até vocês copiarem isso daí, se resumir aí. 2 minutinhos dá para vocês copiar, vamos lá.
Pronto, galera? Calma, mais um pouquinho. Hã? Mais um pouquinho, peraí. Eu nem achei minha matéria, vou tirar print. Que isso, moço? É complicado, velho. Esqueci onde é que fica a localização exata delas. Só anotar do lado da apostila, Kel. Não, eu quero o caderno. O caderno que você nunca abre. Né? Vamos lá, vou fazer a chamada então, aproveitar. Vamos falar o nome de vocês aí. Quem está presente aí? Rebeca. Eu, Tá bom. Paloma. André, Rebeca. Paloma. Bota na. Faz chamada normal, cara, que é mais fácil. Hã? Hum? Paloma. André. Raíssa. Hã? Raíssa. Isso. Quem mais? Yassanã. Yassanã. Colocou, quer ouvir? Quer esquece do Professor, o microfone da Kelvin. Ferrari não tá funcionando. Aí ela falou pra você anotar o nome dela aí. Vitória. O Vitor Quem Hugo ele mais? tava até ainda agora, só que ele caiu do nada. Vamos lá, quem mais? O Vitor tava, né? Eu vi ele entrando. Tava, só que ele caiu. Quem mais? Ó, Paloma, André. Guilherme Nobre. Oi? Guilherme. Aê, Guilherme, nunca eu falou abri nada, ultimamente. primeira vez. Uhum, É de histórico. Guilherme Nobre? isso aí mesmo. E o Leonardo saiu da reunião. É, o... Paloma, André, Raíssa, Yassanã, Kel, Vitória, Vitor Hugo, né? Uhum. E Guilherme Nobre. Só isso? Tem coisa melhor? Não, tem não. Só esses? Por enquanto sim. Acho que sim. Então Acho que tá. sim. Ok. Gabi, pessoal, a Gabi também. Doutor Gabi? A Gabi. Gabi Belo. É, meu Deus do céu, eu lembro demais os chinos, velho. Pessoal, vamos lá continuando com a nossa... Um momento. Falta quanto tempo, professor? Ah? Falta quanto tempo para acabar? 7 Não minutos. tá sabendo. O meu relógio tá errado. O Yassanã... Iá? Todo Você dia jogou meu Iá, não? relógio tá errado. A Gabi Belo. Pessoal, alguma dúvida no conteúdo? Hã? Alguma dúvida no conteúdo? Eu Não, acho né? que Muito. Lá na prova eu acho que eu vou criar mesmo de dúvida, não duvido nada. Oi? Eu não tô com dúvida agora, tá ligado? Mas na prova, bem provável que vai criar um monte. Eu não tô com dúvida porque eu não sei. eu fiquei um pouquinho na osmose, mas de resto. Na osmose? Então deixa eu passar para você aqui sobre osmose. Não, eu não tenho problema assim de estudar as coisas. O problema é lembrar das coisas. Hã? Eu não Olha na consigo lembrar de apostila. nada. Top ali, ó, o Aaron Bryan. Eu já esqueci. Bem interessante aqui a osmose, ó. Pensa bem aqui, ó. Essa daqui, eu tenho glicose aqui, ó. Aqui é a minha parede celular. Tá vendo a imagem? Aham. Aqui é glicose, aqui é a minha parede celular. E do outro lado eu vou ter água. Olha o que vai acontecer. Espera aí só um pouquinho, deixa ele só abrir aqui. Ele vai pegar a água de um lado, mover pro outro para deixar o bagulho igual, né? Aí, ó. Aqui eu tenho água. Aqui eu tenho... Aí, ó. Vamos parar aqui, ó. Só um pouquinho. Aqui eu tenho a sacarose, que é o açúcar. Aqui é a minha membrana. Aqui é a água. Olá, meu nome é Caio Matheus.
Martins. Eu sou desenhista de personagem, artista de storyboard. Que isso? Eu tenho Desenvolvedor iniciado. de criaturas fantásticas para produtoras de animação como a DreamWorks e para veículos como Netflix, Disney Junior e Cartoon Network. Olha o cara querendo passar um desenho. Propaganda. Bora entender aqui certo, rapidinho. Consegui falar aquele aplicativo para tirar propaganda. Tá vendo aí o que acontece aí, ó? Aí ela vai entrando, o líquido vai quebrando as moléculas de glicose. Entendeu? Ele vai quebrando, ó. Vai tentar diminuir a concentração de glicose. Pode perceber que ela vem e quebra, ó. Para tentar diminuir a concentração de glicose do outro meio. Ok? Ok. Temos aqui as atividades, então, para vocês ficam para casa para vocês responderem, tá bom? Então, eu Não gostei dessa ideia, não. vou dar por encerrado a gravação.